E só para terminar esse assunto, gente, embora a gente gastou uma boa parte da aula focando em como implementar os estados, entende? Uma linguagem como C++ já tem todos esses estados como listas prontas para você usar, entende? A ideia não foi gastar o tempo de vocês por gastar, não, entende? É para que vocês entendam como isso funciona por baixo. E quando usarem isso no dia a dia, terem uma noção de exatamente o que está acontecendo. Então, poucos programas vão implementar TADs do zero como a gente fez, entende? As linguagens de programações já vêm como bibliotecas, embora é impossível para a gente decorar todas. Então, para isso, nós temos também uma documentação que nos ajuda a entender exatamente como cada biblioteca funciona. E uma biblioteca pode ser vista como um conjunto de tags e funções de uso geral. Os tags do dia a dia, tipo as listas que a gente criou, já existem na biblioteca padrão de C++. Para uma matéria como PDS2, vocês podem realizar a matéria toda indo na biblioteca padrão. Só que no futuro, quando vocês fizerem projetos mais complicados, alguns tags podem existir na biblioteca Boost, que você consegue baixar e instalar na sua máquina. É importante ressaltar, pelo menos por um slide, qual é a diferença de uma biblioteca e um framework, ou arcabouço, como se fala em português. Uma biblioteca ele contém funcionalidades mais comuns. Para vocês que já programam e já usaram um framework, tipo, por exemplo, um Ruby on Rails ou coisa do tipo, um framework é um conjunto de código que facilita que você desenvolva um aplicativo, só que você geralmente é limitado a poucas funções desse código, entende? Tipo para criar engines de jogo e serviços web. Tem muita coisa já pronta para você. Uma forma de pensar é que se você está chamando funções, tipo inserir elemento na lista, remover elemento, isso é uma biblioteca. Mas se você está, de certa forma assim, dizendo inicie um serviço web e retorne para mim quando o serviço web está retornado, isso é um framework. O nosso mundo de PDS2 fica nas bibliotecas, entende? Nós não vamos ser usuários de arcabouços, que é framework em português, nessa matéria. A biblioteca padrão de C++ tem uma série de operações que é bem interessante para vocês utilizarem. Então, a gente já viu um pouco aqui na matéria as operações de string, por exemplo. Além disso, existem ponteiros especiais, tipo unique pointer e shared pointer, que nós não vamos cobrir agora. Entendeu? E assim como esses ponteiros também tem funções interessantes tipo para ordenar listas e procurar elementos em listas, tipo find e sort. Você faz uso de uma biblioteca ao fazer o include dela. E a gente já faz durante essa matéria várias vezes o include da biblioteca string, como está mostrado aqui nessa linha. Entende? Outra biblioteca que vocês vão usar bastante na matéria é a biblioteca vector. Ela representa uma lista com um array por baixo, a primeira lista que a gente viu na disciplina. Entende? Ela é um pouco mais comum do que as listas encadeadas, porque embora ela desperdice um pouco de memória, como você guarda tudo num vetor, isso é mais rápido para o computador acessar, que é um assunto um pouco além de PDS2, né? Mas o vector no geral, mesmo gastando memória e sendo mais difícil remover um mesmo elemento, é mais veloz do que a lista simplesmente encadeada. Entende? Uma biblioteca é definida pelo que é chamado de um namespace. E vocês vão aprender sobre isso quando a gente falar um pouco mais sobre modularização de código. Mas a biblioteca string e a vector, as duas fazem parte do mesmo namespace que é chamado de std. std vem de standard em C++, que é a biblioteca padrão. Então quando eu faço std string, desculpa, é basicamente existe a biblioteca padrão e dentro dela existe a string. E talvez agora o seja mais claro para vocês, já que vocês aprenderam a implementar um tag com .h e .cpp, né? Esse objeto é associado a esse namespace, assim como um método é associado a um objeto no nosso
status, né? Você pode imaginar talvez que os métodos fazem parte do namespace do objeto também. O vector cria coleções que a gente vai criar direto, como está aqui nessa chamada, ou com funções, procedimentos, mais corretamente falar ainda, métodos, que eu vou mostrar aqui alguns slides. Entendeu? O material que eu indiquei para vocês de leitura, inclusive muitos livros de C++, eles preferem, ao fazer include de uma biblioteca tipo string, colocar essa chamada na frente using namespace std, porque quando você faz isso, o seu código é mais compacto e você não precisa escrever o std : Embora isso deixe o código mais legível, tem uma desvantagem que alguém pode definir um outro tipo string em outro namespace, né? Dessa forma, sem usar using namespace std, que vocês já devem ter visto no livro e talvez muitos de vocês prefiram programar assim, não tem problema nenhum. Entendeu? Eu prefiro, pessoalmente, a deixar tudo explícito. Isso é uma escolha pessoal de programação minha. Entendeu? Como vocês vão ver, outros professores usam outros métodos de programação, pelo menos outros padrões de programação. Entendeu? Padrões de estilo, mais correto. Entendeu? Caso você precise entender um pouco como funciona a biblioteca padrão em C++, entendeu? Um site como esse, c++.com reference string, vai lhe dizer quais são os métodos que existem para os tipos padrões C++, tipo a string. E o editor de texto, como o Visual Studio Code, como vocês devem ter visto eu programando em alguns vídeos atrás, né? Também mostra um pouco sobre a biblioteca padrão ao você fazer uso dos objetos lá, né? Das classes lá. Por exemplo, quando eu faço include de string, isso traz para mim uma função. Isso aqui é uma função, pois isso não é um método, pois não está atrelado a nenhuma struct, a nenhum objeto. É uma função da biblioteca std que converte, por exemplo, um inteiro numérico para string. E se você quiser saber como isso funciona, você pode vir aqui na documentação, clicar nela, que vai ter a função, como está aqui do lado esquerdo da tela. O nosso foco daqui para o fim da aula vai ser um pouco mais no Standard Template Library. A STL, de forma mais curta, né? STL, serve para representar coleções de objetos. E por coleções, vocês podem pensar nas listas, como nós vemos usando aqui durante o curso, entende? Tipo, isso é chamado em C++ de containers, entende? Mas containers e coleções a gente pode usar com nomes, assim, como o mesmo nome, entende? Pode referenciar os dois com o mesmo nome, entende? E aqui na matéria, eu vou passar por vocês rapidinho por diferentes containers que vocês podem usar durante o curso. E se vocês entenderam como as listas funcionam, vocês devem entender um pouco como cada um desses containers vai funcionar também. A biblioteca padrão do C++ permite para vocês a criação de containers sequenciais, vector e a lista, que nós já vimos. Vector é a lista com vetor por baixo, a lista com array, e list é a lista encadeada. Nos exemplos da matéria, eu prefiro não usar esses nomes, justamente para não confundir os tipos com os tipos de C++. Existem outros tipos que eu vou passar rapidamente aqui no slide para vocês verem, tipo os conjuntos e o mapa, que é o conjunto, aqui seria o conjunto que vocês já conhecem, matemático, e o mapa serve para guardar chaves e valores. E tem uma série de outros que a gente não cobre aqui nesses vídeos não, mas que vocês podem ler e usar nos programas de vocês. Entende? Fazendo um elo com os TADs, que a gente já falou, entende? Você tem coisas como o array, que tem um tamanho fixo, nota que não cresce. Você tem um vector, que é um array que vai se redimensionar sozinho. Você tem as listas aqui embaixo, tipo duplamente encadeada, é o padrão do C++. E vocês têm forward lists, que são listas simplesmente encadeadas. Tudo isso já pronto na linguagem. Além disso, você tem conjuntos e mapas cujos detalhes de implementação vão um pouco além desse vídeo. Vector é um dos containers mais úteis que vocês vão ter em C++. Por baixo, nada mais é do que uma lista com array,
como a gente já viu aqui durante os vídeos anteriores, né? E para mostrar como um vector pode ser usado, eu deixei nesse slide aqui pronto um struct pessoa, entende? Implementado em um único arquivo .cpp, que vocês podem fazer isso, como a gente viu logo no início do struct, entende? Só para deixar claro que esse struct pessoa tem um nome e uma idade, como também vai ter um método getNome que retorna o nome e um método getIdade que retorna a idade desse struct aqui. E o que é bacana dos vectors é que, diferente das listas que a gente criou, vocês podem criar vetores de tipos diferentes, né? Todas as listas que criamos, elas foram criadas com um único tipo, que foi o inteiro. Aqui, por exemplo, eu tenho um vector de pessoas, indicado pelo menor e maior, que fala qual tipo eu vou inserir nessa lista, entendeu? Isso é muito bacana porque os tags que a gente implementou do zero são limitados ao tipo inteiro. Aqui eu posso criar coleções de pessoas, tipo foi motivado alguns vídeos atrás. Existe um método pushback, que basicamente é o inserir no fim da lista, como a gente viu na matéria, e que eu posso passar para esse método uma pessoa, entende? Eu não tenho que me preocupar em passar, por exemplo, um inteiro apenas. Então aqui eu vou ter um vetor com Ana, seguido de Pedro, que são structs do tipo pessoa, entende? Eu posso acessar por índice, tipo o retorne ESMO que a gente falou rapidinho. E a pessoa índice 0 é uma pessoa que tem um método getNome, porque lembrando que pessoa tem um método getNome como está aqui. E a gente tem também esse ponto at, que também retorna o índice 0 e o índice 1. São duas formas de retornar a mesma coisa, mas pushback é a inserção e at é o acesso. Uma outra funcionalidade bacana de C++ é que a gente pode, por exemplo, percorrer vectors, arrays e coleções no geral com um for um pouco mais compacto. Por exemplo, aqui eu criei um vector de inteiros e note como ele é um pouco diferente do vector que a gente viu antes, que era de pessoas. Esse vector de inteiros é iniciado com 1, 2, 3, 4 elementos. Quando eu faço pushback, esse vector vai ter 5 elementos, porque o 25 vai ficar aqui. Quando eu faço 13, ele vai ter 6 elementos. Quando eu faço um for, tipo esse for de int n v, eu estou falando percorra todos os inteiros, jogue eles na variável n, que estão no vector v, que está aqui. Entendeu? Então eu vou entrar nesse for 6 vezes. Eu vou imprimir 7, 5, 16, 8, 25 e 13. Durante a matéria, vocês não precisam usar esses atalhos de C++ não, mas é bem interessante a gente começar a pensar neles, entende? Para que vocês virem bons programadores C++, né? Por enquanto, a gente se limitou a uma sintaxe mais perto do que a sintaxe em C. Por exemplo, de i igual a 0 e menor do que o tamanho do vetor, porque tem um método size lá e mais, porque isso fica mais próximo do que vocês viram em PDS1. Mas vocês já podem começar a pensar em usar algumas funções mais avançadas de C++. Um vector pode ser copiado. Então, se eu tenho um vector pessoa, ou se eu tenho um vector, lista telefone, que já é um vector criado, eu posso jogar isso para outro vector. Isso vai criar uma cópia, entende? Não é uma referência. Funciona igual aos tipos inteiros. Quando eu faço x igual a 2 ou x igual a y não é uma referência, nem um ponteiro para y. E sim, vai ser uma cópia do elemento. E copiar vectors é um pouco caro, entende? Então a gente recomenda sempre que possível você usar a passagem por referência para manipular vectors dentro de métodos e funções. E isso é o exemplo que eu mostro para vocês aqui neste slide, né? Quando eu tenho uma função, por exemplo, que recebe um vector pessoa e vai basicamente atualizar a idade das pessoas com a idade atual mais 1, dizendo que passou um ano no meu sistema, né? É um sistema que conta anos de alguma forma.
Esse vector aqui, ele tem um bug, e o bug vai vir porque isso é uma passagem por cópia, entende? Isso aqui é um outro método, ou uma outra função, que basicamente retorna um vector de string, recebe um vector de pessoas, entende? E para cada string, ou para cada pessoa, joga o nome nessa string. Ao fazer isso, eu faço uma cópia. Então, embora esse método aqui está semanticamente correto, ele gasta memória desnecessária. E esse aqui vai ter um erro, porque pessoas vai ser uma cópia. Entende? Então, a passagem por cópia é um erro. E mesmo se você fizer uma passagem ser por cópia, existe desperdício de memória nesse exemplo aqui embaixo. Então, a forma correta de vocês usarem os vectors durante, vamos dizer assim, o código de vocês, é você fazer o que é chamado a passagem por referência, entende? E com a passagem por referência, você não vai criar a cópia e o método vai funcionar normal. Esse const aqui é só um outro atalho avançado de C++ que indica que esse método nunca vai mudar esse vetor. Deixa o código um pouco mais seguro. Não é obrigatório, não. Porque observe que esse aqui está mudando os elementos do vetor e esse aqui só faz pegar os elementos do vetor. Que aqui eu tenho um set idade e aqui eu só tenho um get. Entende? Mas não precisa também usar o const, não. É só para começar a mostrar para vocês um pouco de exemplos mais avançados em C++. Entende? E aqui a gente tem um código mais correto que vocês podem fazer uso. E mais interessante ainda, então só para explicar com mais calma, né? Assim, o código ano novo recebe uma referência para um vetor, para um vector, entende? Então não faz cópia. Vai pegar o índice i e vai setar a idade somando mais 1. O pega nomes recebe uma referência de pessoas, vai percorrer cada uma delas. Só que aqui eu tenho um for um pouco mais avançado, que eu vou explicar no próximo slide, e vou jogar o nome de cada uma delas dentro de um outro vector de string. Uma declaração de um vector de string é complicado de ler? É, porque é std, vector, std, string. Lembre que o std não tem muito impacto, não. Você pode fazer o use namespace para simplificar a sua vida. Isso é basicamente um vector de strings aqui. Existem vários tipos de laços em C++. Você tem o laço clássico, como a gente já mostrou, de i igual a 0, i menor do que dados.size e mais, para pegar o elemento. A gente tem o laço compacto, de x, dados, como está aqui. E nós temos também um outro laço, que é um laço de referência. Como dados é um vector de inteiros, entende? Esse laço aqui ele é interessante, porque esse acima cria uma cópia de 0 e joga em x. Cria uma cópia de 7 e joga em x. Esse aqui nunca cria a cópia. Ele tem uma referência para o elemento que está inserido no vetor. Então, esse laço aqui vai atualizar o vector in place. 0 vai ficar 0, 7 vai ficar 14, 8 vai ficar 16, já dentro do vetor. Eu recomendo para vocês baixar, ou pelo menos implementar esses códigos. Pode ser dentro de um main apenas, não tem caso nenhum. Faça um main que tem esses 3 fors aqui e veja qual é a diferença entre eles para entender um pouco melhor do que está acontecendo. Além do vector, C++ vai dar para a gente a lista, do tipo list, que é uma lista de duplamente encadeada. Só que lembrando que o acesso pelo índice tipo at é um pouco mais lento, entende? Então, no geral, eu recomendo que vocês fiquem no uso do vector apenas. Vai ser mais simples e mais fácil no contexto da matéria. Embora você tenha aqui também a lista duplamente encadeada, que vai ter os métodos pushback para adicionar no fim e pushFront para adicionar no início da lista. A lista duplamente encadeada é mais fácil manipular os dois extremos, assim como o meio dela. Entendeu? E só para explicar rapidinho, existe em C++ também um laço que é um pouco mais complicado do que os outros, entende? Mas ele não é tão difícil de ler, não. Novamente, o problema é que a sintaxe ela é pesada. Todo container em C++ tem um método begin,
que aponta para o primeiro elemento. Então, isso aqui é o ponteiro do primeiro elemento. E tem o método end, que aponta para o último elemento. Se eu pego um tipo iterator, onde isso é um iterador de uma lista de inteiros que está dentro da biblioteca std, entende? E eu chamo isso de it, que é um ponteiro para o início. Eu posso tratar os laços igual eu trato a aritmética de ponteiros, entende? Tipo, it, que é l.begin, inicialmente aponta para o primeiro elemento, e mais it vai fazer apontar para o próximo e próximo elemento. Entende? Então, os iteradores funcionam de forma similar aos ponteiros, onde somar mais um caminha uma posição. Se você pega o l.begin, é o primeiro, l.begin mais um é o segundo elemento, e consegue fazer esse caminhamento na matéria. Iteradores são bacanas quando a gente não tem um acesso por índice tipo vector. Então, na list é uma das alternativas que vocês podem ter e fazer uso. E todo container vai ter esse begin e esse end. L.begin é um ponteiro para o primeiro elemento. L.begin mais um é um ponteiro para o segundo elemento. Sim, e observem que os iteradores, eles funcionam como ponteiros mesmo. Então, para pegar o valor, eu uso a função de asterisco. É meio que uma forma de simular um ponteiro para um container em C++, entende? Então, dado o iterador it, asterisco it é o elemento pelo qual ele se refere. Por que eu tenho que ter o asterisco? Porque isso é um ponteiro. Embora o tipo ponteiro não está claro aqui, mais um e menos um faz caminhar para frente e para trás. Ou pelo menos funciona igual a um ponteiro. O vector é mais comum de usar, mas se você, por exemplo, não tem nenhum motivo especial para estar manipulando o fim, o início e o meio da lista, entende? Fique no vector. Se você tem, vá para o list. E só para fechar, existem tipos um pouco mais avançados na matéria que vocês podem fazer uso. Leia a documentação e dê uma lida e façam uso deles. Tipos sets, que são os conjuntos matemáticos, que vai ter operações de união, interseção, complemento, etc. Entende? Na documentação a gente fala sobre, ou a documentação fala sobre cada um deles. E mais interessante ainda dos sets é que eles representam elementos únicos, né? Tipo, um set não guarda elementos diferentes. A interseção de A com B são esses dois elementos aqui. O quadrado não se repete. O set não tem pushback, mas tem um método insert. Então, esse laço aqui começa com o set S, vai fazer um for de i igual a 1, i menor do que igual a 10, i mais, e vai inserir 10 elementos nesse set. Quando eu imprimir o ponto size, que é o tamanho, vai ser 10. E quando eu fizer esse laço aqui, que é o for each, né? Para cada elemento que pertence ao set, imprima, eu vou imprimir de 1 até 10. Se eu imprimo o set, se vocês baixam esse código e repetem ele em casa, vocês vão ver que não vai se alterar, entende? Ele não vai se alterar porque nesse momento aqui, o set já existe dentro do set, do tempo set. Mas aqui é o número 7, já foi inserido no set, entende? Os sets são bacanas também, porque eles permitem a remoção. Aqui eu vou apagar todos os valores pares, dizendo remova o valor 2, não é o índice, é o valor do meu conjunto. Então aqui eu vou ter de 1 até 10, aqui também de 1 até 10, porque o elemento 7 já existe. E aqui eu pedi para remover os elementos 2, 4, 6, 8 e 10. Por fim, o mapa representa um dicionário de chave e valor. Entende? Isso é implementado em C++ com uma A por baixo, mas é uma coisa que vai além do nosso contexto aqui. E o mapa, ele é interessante porque quando você cria o mapa, você dá o tipo chave inteiro e dá o tipo valor, que é uma string. Com esses dois tipos aqui, entende? Eu posso associar, por exemplo, uma matrícula para um aluno. Matrícula para aluno, matrícula para aluno, matrícula para aluno. Então é um tipo bacana para quando você tem que, por exemplo,
guardar pares de valores. Não é à toa que para fazer um insert no mapa, que é aumentar o mapa, eu insiro um tipo par, que é chave-valor. Mas é mais compacto esse acesso direto. Essa chave representa esse valor aqui. E o iterador do mapa vai ter um setFirst, que é a chave, e um setSecond, que é o valor, o segundo elemento. Para finalizar a aula, mapas e sets precisam que você crie uma forma de comparar os elementos. Porque eu tenho que saber se um elemento já existe no conjunto, por exemplo, para garantir que não tem repetição. Uma linguagem como C++ sabe muito bem comparar tipos como inteiro, double e floats. Comparar tags que você cria é um pouco mais complicado. Só que você pode criar um struct especial que se chama de functor, entende? Que permite você comparar dois tipos qualquer que você, ou seja, duas referências, que são referências que tem o e-comercial, para tipos que você criou, entende? Então vamos supor que eu diga que uma pessoa é igual a outra quando a idade delas é igual. Com o functor, basta eu dizer quando uma pessoa é menor do que a outra e automaticamente eu consigo dizer se é maior ou igual, que é inverter o menor, entende? E eu consigo também dizer se é igual ou diferente pensando em operações lógicas como essa. Tipo assim, se P1 é menor do que P2, P2 é maior do que P1. Agora o maior ou igual é a negação do menor, entende? E se eu nego o menor nas duas direções, eu chego no igual. O que vocês têm que guardar desse slide não é nem tanto como funciona o functor por baixo não. Mas sim que se você repetir um código como esse, você vai conseguir inserir tipos mais complicados em um set para garantir que não tenha repetições. Entende? Aqui eu só fiz o código para as pessoas. O functor é bacana porque você pode usar ele como função, que é esse bool operator, como está mostrado aqui. Então, basicamente, eu indico como fazer comparações. Eu consigo saber se é menor, maior e igual simplesmente implementando um menor. Basta implementar se uma coisa é menor do que a outra e funciona. E ao criar o set, você passa o functor que vai comparar os elementos do set. Existe uma série de outras bibliotecas em C++ que vocês podem fazer uso durante a matéria, tipo Algorithm, CMath, FStream, IOStream e MemRetard, mas não vamos passar por todas elas com detalhes. Obrigado, e esse é o fim do meu módulo.